que eu sempre defendi algo, que o Bolsonaro preso, ele é um cabo eleitoral muito mais poderoso do que solto. Então, se eles colocarem o Bolsonaro atrás das grades, é muito mais perigoso do que deixar ele solto. Deus abençoe Manhut, Esli, Diácono Ricardo, Fabiano Reis. Deus abençoe. Então, eu acredito que eles podem colocar no máximo aí uma tornozeleira eletrônica com medo de ele fugir do Brasil com o apoio de Trump ainda. Eu acho que eles estão acelerando as coisas para colocar uma tornozeleira nele. Olha lá. Esse STF pode decretar prisão preventiva de Bolsonaro. Entendo o que falta para a decisão. Procurador-Geral da República tem até a próxima semana, diz que vai ser amanhã, tá? Para apresentar alegações finais no processo contra o ex-presidente. Pressão internacional é vista como tentativa de interferência. A prisão preventiva de Bolsonaro pode ocorrer antes da conclusão definitiva do processo criminal. Isso pode acontecer caso o Supremo Tribunal entenda que há elementos suficientes para justificar uma medida excepcional. Aí, olha só. Juntas juristas avaliam que, embora a regra seja aguardar o trânsito em julgado do artigo 312 do Código do Processo Penal, prevê a possibilidade de prisão preventiva nos casos em que se verifique risco à ordem pública, à instrução do processo ou aplicação da lei penal. Duas situações recentes estão interpretadas como indicativos de tentativa de obstrução à justiça. A primeira envolve Eduardo Bolsonaro, o filho do ex-presidente que deixou o Brasil e está nos Estados Unidos. Segundo o Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti, há sinais de que o deputado federal estaria atuando para intimidar a Suprema Corte diante do avanço das ações contra o pai. A prisão preventiva de Bolsonaro depende apenas de Paulo Gonetti. Segundo o episódio que reacendeu o debate sobre a prisão preventiva de Bolsonaro, foi a divulgação da carta enviada por Donald Trump ao presidente Lula na última quarta-feira. No texto, o presidente norte-americano chama o processo judicial contra Bolsonaro de vergonha internacional e exige com letras em caixa alta o fim imediato do Caixas Bruxas. Trump também anunciou um tarifaço de 50% sobre os produtores brasileiros, o que foi interpretado como retaliação política. Apesar disso, especialistas em direito penal ressaltam que, neste momento, os elementos apresentados ainda não seriam suficientes para justificar a prisão preventiva do ex-presidente. Caso entenda que as condições legais estão presentes, caberá ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti, solicitar formalmente a medida ao STF, algo que ainda não ocorreu. Caso não haja esse pedido, a prisão preventiva de Bolsonaro só poderá ser executada após uma eventual condenação definitiva, com todos os recursos esgotados. Mesmo nesse cenário, o ex-presidente poderia pedir substituição de pena por alternativas como, olha lá o que eu estou falando, prisão domiciliar com base no seu estado de saúde, precedentes recentes da corte. A expectativa é que Gonetti entregue suas alegações finais no processo na próxima semana e até lá permanece a dúvida sobre o documento que trará alguma manifestação sobre um eventual pedido de prisão preventiva. Então, eles estão usando aí, né? Eles aceleraram o processo cadê essa matéria, Mirius? Você mandou para mim, irmão Mirius?
do áudio, foi a questão do Eduardo Bolsonaro estar lá, e também dizem, né, que ele está interferindo na questão das decisões de Trump contra a Suprema Corte. E o segundo é a questão da carta que Trump mandou ao Brasil, declarando que é totalmente injusto o que estão fazendo com o ex-presidente. E aí eu vou dizer para vocês a minha opinião, eu já disse isso em outras lives, eles vão colocar uma tornozeleira eletrônica em Bolsonaro e vão colocar ele em prisão domiciliar. Então, para dizer que ele não foi para trás das grades. Eu acredito que é essa visão que vai acontecer. Eles irão... A imagem já vai voltar, meus irmãos. Eles irão colocar uma tornozeleira eletrônica no ex-presidente. E eu acredito, né? Eu acredito piamente que haverá aí uma comoção nacional, haverá manifestações, haverá muita coisa, né? Mas o sistema está aparelhado. E como eu falei, se o que o Abraão, o ex-ministro da Educação, falou é uma realidade, o candidato do Centrão é o Tarcísio e o Ratinho Júnior. E aí eles vão partir para outro lado. Veja que é muito assombroso o que está acontecendo, tá? É muito assombroso o que está acontecendo. É muito assombroso. Aí, olha só, para vocês entenderem. O Trump também enviou, né, um diplomata, ele nem avisou o Brasil sobre isso. Por que é assombroso? Presta atenção no que eu vou dizer para você. Porque quem é o agente da nova ordem mundial no governo brasileiro? Quem lembra aqui quem é? Quem é que comanda? É o Temer. E o Temer e o Kassab querem, presta atenção, o Temer e o Kassab, eles querem que o Tarcísio e o Ratinho Júnior sejam candidatos a presidente. Seriam eles os candidatos do Centrão. E se existe um sistema mesmo, eles estão querendo, de alguma forma, fazer com que Bolsonaro seja apenas um cabo eleitoral da próxima eleição e não seja ele o candidato e nem a sua esposa candidata. É provável que o PL ainda lance a Michele só para tirar votos da esquerda e, se for para o segundo turno, a Michele se une ao Tarcísio e aí dá como ganha a eleição no segundo turno. Essa é uma previsão, tá? É uma previsão que pode acontecer. E é o que o sistema pode estar pintando aí. Olha lá, Donald Trump nomeou um diplomata militar de defesa no Brasil sem qualquer consulta ou convite ao governo Lula. O Brasil, crise diplomática se agrava. Trump nomeia
adido militar no Brasil sem notificar o governo Lula. O governo dos Estados Unidos oficializou a nomeação de um novo adido de defesa para atuar na embaixada americana em Brasília. A cerimônia ocorreu sem aviso prévio do Itamaraty, sem a presença de autoridades brasileiras e sem qualquer gesto de cortesia institucional, o que rompe com a prática da diplomacia tradicional entre os países aliados. A medida vem poucos dias após a imposição de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, incluindo têxteis, carne bovina, café. A decisão anunciada por Trump em discurso público vinculada diretamente à sobretaxa, ao que classificou como uma perseguição política contra Jair Bolsonaro em referência às decisões do Supremo Tribunal e do governo Lula. Fontes diplomáticas avaliam que a nomeação sem consulta foi um gesto calculado nos bastidores. Diplomatas americanos criticam o alinhamento de Lula a regimes ditatoriais. Então, olha só, Trump enviou um militar ao Brasil, e nem português ele fala, tá? Ele é um funcionário diplomático de carreira, que ele é agregado, esse adido, né? Ele é agregado à embaixada ou à ligação do seu país no estrangeiro como representante de interesses específicos militar. Então, veja bem, ele enviou um militar para se agregar à embaixada americana no Brasil, e ele vem, esse militar que nem português fala, ele vem para tratar de assuntos específicos. Quer dizer, Trump enviou um militar de um alto escalão que nem português fala para vigiar as decisões que o Brasil vai tomar. Talvez é alguém que tenha contato direto com o presidente americano. E eu vou dizer, né, que o Lula, ele tá pianinho, irmãos. Ele tá pianinho. Ele tá pianinho, você vê que ele fala, nós vamos sentar com o presidente americano e vamos conversar. Você vê que ele já mudou o discurso, porque existe muita influência americana no Brasil. Então, veja bem, quando nós tivemos a pseudo, né, tomada militar de 64, quem existia agentes infiltrados da CIA e do FBI no governo brasileiro, houve, presta atenção, apoio americano, houve apoio do Senado, dos deputados, da Suprema Corte da época e da Rede Globo para os militares tomarem o poder do Brasil. Para o Lula voltar, eu falei com vocês que também houve apoio americano. Houve apoio americano. E agora você vê que a América ela está totalmente revoltada contra um país que apoia ditadores. E a maior revolta da América, meu irmão, é o alinhamento do Brasil com a China. Essa é a maior revolta dos Estados Unidos. É ver o Brasil alinhado com as ditaduras. Então, veja que esse militar que chegou,
ele vai ter acesso aos militares brasileiros. Então, é para monitorar até o exército brasileiro. Então, são coisas, né? E aí há um... Vamos ampliar isso daqui, irmãos, porque o que eu creio que está acontecendo? Eles estão desmoralizando o Lula. Veja, ele apareceu na The Economist desmoralizado, a Alemanha desmoralizou ele, e agora ele apareceu em um jornal americano sendo desmoralizado. Então, o Lula está sendo desmoralizado internacionalmente. Eles vão tirar o Lula e vão colocar a direita no poder no Brasil novamente. E aí, por quê? Porque há um movimento gigantesco para que isso aconteça. O mundo pendeu para a direita. Vocês perceberam que o mundo pendeu para a direita, irmãos? Principalmente no Ocidente? Então, veja, nós temos um papa de direita, um presidente americano de direita, um presidente argentino de direita, presidente paraguaio de direita, e o Brasil, né, vai voltar para a mão de uma pseudo-direita, que aí eles chamam aí de centrão. Agora, assume um novo presidente, dá aquela sensação de que as coisas vão dar certo, mas depois de uma quebra que está aí, nós estamos caminhando uma queda livre para uma quebradeira, o próximo presidente do Brasil, ele assume um país totalmente quebrado, como os Estados Unidos assumiu, e aí vem muito controle social. E aí o povo, como é que o povo fica? Direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda. E para quem não assistiu o Round Six, o Round Six mostrou como funciona isso claramente, irmãos. Eu não sei aqui quem assistiu o Round Six, o segunda temporada e a terceira temporada, eles dão uma opção ao povo de votar. A gente vai fazer algo democrático e é vocês que vão escolher. Quer dizer, se vocês quiserem sair, é só vocês votar, cada um vai receber sua parte do dinheiro. Olha só, cada um vai receber sua parte do dinheiro e vocês vão sair. Só que agora, no Round 6-3, você vê que aqueles que estão assistindo as pessoas se matar, ele já sabe a decisão que o povo vai tomar. Por quê? Primeiro, eles programam o cérebro dos competidores para tomar a decisão que os criadores do jogo querem. Então, quer dizer, o povo acha que é eles que estão votando, mas eles já foram programados. Eles já foram programados para rejeitar. Então, veja, as pessoas acham que é elas que estão votando. As pessoas acham que é elas que estão tomando decisões. As pessoas acham que é elas que estão fazendo as coisas acontecer. E, infelizmente, irmãos, não são as pessoas. O sistema manipula antes e as pessoas... A imagem já vai voltar, irmãos. E as pessoas tomam a decisão. É assim que funciona. Então, muita gente não percebe que é assim que funciona. Então, sempre é o sistema por trás influenciando nas decisões da pessoa. E depois que eles influenciam as pessoas a tomar a decisão, eles dizem, vocês que escolheram o que vocês estão vivendo. Então, aí eles colocam a culpa no povo por ter colocado ou votado e dizendo que isso é democracia. Isso nunca foi democracia.
E, infelizmente, poucas pessoas conseguem ter esse entendimento. Infelizmente, irmãos, de que é tudo manipulado. Requena, está dizendo se é pecado orar pela volta de Jesus. Eu vou dizer, nunca foi pecado orar, né? Eu acho que a melhor oração é que eu esteja pronto quando Jesus voltar. Essa é a melhor oração, né? Que nós possamos estar prontos quando Cristo vai voltar. Irmãos, aconteceu algo, né? Essa semana em Israel, que a irmã Luciana, né? Ela mandou para mim o que aconteceu, que houve um pseudo sacrifício em Jerusalém, e eles estão dizendo que foi o sacrifício das novilhas vermelhas, mas não é que foi a novilha vermelha sacrificada, eu vou explicar para vocês. É uma